À medida que a Segunda Guerra Mundial entrava em seus anos finais, o navio de guerra se encontrava no final de quase uma década de ciclo de design que havia visto seu perfil de missão mudar de maneiras provavelmente não vistas na época do lançamento do His Majesty's Ship Dreadnought, especialmente na velocidade dessa mudança. Em 1935, o navio de guerra deveria ser um navio de 35 mil toneladas armado com canhões de 14 polegadas, fortemente regulado por tratado, e embora reconhecendo a ameaça aérea, essa resposta geralmente era limitada a uma bateria de canhões antiaéreos pesados de propósito único ou duplo, nos quais, como se descobriu, as pessoas depositaram muita fé com a tecnologia disponível na época, juntamente com um punhado de metralhadoras e canhões automáticos leves e médios de curto alcance. Engajar o inimigo significava usar telêmetros ópticos para colocar um olho humano Mark I no alvo e alimentar esses dados para computadores eletromecânicos. Pouco depois, o sistema de tratados havia colapsado e o final dos anos 30 foi gasto escalando o calibre das armas, adicionando o novo radar, que primeiro podia detectar aeronaves e depois era usado para detectar navios, com alguns esboços sendo feitos para navios que também excederiam significativamente o antigo limite do tratado em tamanho ou, em alguns casos, exceder ainda mais esses limites. O início dos anos 1940 viu o radar avançar de apenas detectar para ser capaz de guiar um engajamento. Os sistemas de controle de fogo entraram no reino de poder engajar alvos, não importa quais fossem as reviravoltas do navio ou como estava o tempo. As baterias secundárias e antiaéreas foram interligadas, a metralhadora desapareceu e surgiram inúmeros autocanhões antiaéreos de diferentes calibres. Projetos e, em alguns casos, navios reais bem acima de 35 mil toneladas foram feitos. A chegada de mísseis guiados e foguetes significava que os bloqueadores e as pesadas armas antiaéreas de carregamento automático começaram a competir por espaço nos conveses e superestruturas. O surgimento do porta-aviões viu a morte das últimas noções de couraçados rápidos e lentos nos termos antigos. Agora um navio que podia atingir 28 nós, anteriormente a marca de um couraçado rápido, era apenas viável. 30 nós ou mais era quase um requisito mínimo para a entrada. E embora o núcleo de um couraçado permanecesse suas armas pesadas e armadura, muito mais deslocamento era ocupado com o enfrentamento de outras ameaças, torpedos e minas submarinas, bem como todos os tipos de ameaças aéreas vindouras. Anteriormente, melhor pensados como plataformas de artilharia móveis que buscavam decidir campanhas ou até guerras em algumas furiosas horas de batalha, o couraçado moderno de 1944 e 1945 agora era algo mais semelhante a uma fortaleza móvel que tinha que resistir a um cerco prolongado vindo de todos os ângulos, e este cerco poderia durar dias ou até semanas. Os couraçados que tinham ou estavam prestes a entrar em serviço no final da guerra ou no período imediato pós-guerra, Iowas, Vanguard, o reconstruído Jambar, ainda eram reflexos do design de couraçados de 1940, adaptados de alguma forma nos detalhes durante a construção e, no primeiro caso, o serviço durante a guerra, mas com a classe Lion no Reino Unido tendo sido cancelada, e os Montanas nos Estados Unidos da América sofrendo o mesmo destino, a questão permanece. Havia algo planejado ou pensado em termos de construção de couraçados que sucede a esses navios? A resposta é sim. Em direção ao final da Segunda Guerra Mundial, e em alguns casos depois, ainda havia algum trabalho de design em andamento para a próxima geração de couraçados, mas em comparação com o pré-guerra, o número de nações realizando este trabalho era muito reduzido. A Itália formalmente se retirou da guerra em 1943, embora o território continuasse a ser um campo de batalha praticamente pelo resto do conflito, com algumas forças italianas continuando a lutar de um lado ou de outro, dependendo de seu alinhamento político. Assim, nenhum trabalho foi realizado nos estágios finais da guerra e pós-guerra a economia quase foi fisicamente destruída, enquanto a agitação política nos anos imediatos após a guerra, juntamente com os termos de paz dos aliados, significava que não havia chance da Itália construir novos navios de guerra de qualquer escala particular. A Alemanha, exceto pelos esboços fabris de H-40 e dois AH-44, feitos mais para ocupar os designers e evitar que fossem enviados à frente oriental,
não considerou seriamente novos designs de navios capitais durante a maior parte da guerra. No pós-guerra, com o país sendo dividido pelos aliados vitoriosos, não haveria trabalho de design de navios de guerra. O Japão havia sido reduzido a cinzas e levemente radioativo. Os poucos navios de guerra que restaram à Marinha Imperial Japonesa poderiam ser contados nos dedos do almirante Yamamoto se ele tivesse sobrevivido. Esses navios logo seriam sucateados ou usados em testes nucleares. Uma força de ocupação americana já estava no país e uma nova Constituição renunciava à guerra e às forças militares. Não havia chance de qualquer novo design de navio de guerra, muito menos um navio de batalha, vir daquele quarto. A França estava do lado vencedor, mas com várias partes dela tendo estado sob ocupação alemã por vários períodos de tempo, antes de se tornar a linha de frente para grande parte da campanha na Europa Ocidental desde o dia D quase até o fim da guerra, ela também não estava em condições de contemplar novos navios de guerra e, em vez disso, estaria completando e reparando cascos existentes por bastante tempo. Isso deixou 3 grandes marinhas, a americana, a britânica e a soviética, esta última um pouco atrasada no jogo como uma grande marinha. Todas as 3 analisariam o potencial de novos navios de guerra, mas nenhum deles seria construído. Ainda assim, é informativo olhar para os programas de cada nação respectiva e ver porque o navio de guerra, como um projeto de design em andamento, morreu nas chamas da Segunda Guerra Mundial, mesmo que alguns exemplos já concluídos continuassem a prestar bons serviços por décadas a seguir. Os projetos de navios de guerra americanos, após o cancelamento dos Montanas, consistiam principalmente em 2 fluxos de trabalho. O primeiro era realmente continuar com várias modificações no layout da classe Montana, já que os navios em construção haviam sido cancelados em julho de 1943, mas isso foi 2 anos depois que eles deveriam ter sido lançados. E, no intervalo entre essas 2 datas, a experiência de guerra foi trazida para ver o que poderia ter sido alterado se os navios tivessem sido reiniciados. Então vamos analisar essa linha de pensamento primeiro. Com a guerra, a Marinha dos Estados Unidos da América concluiu que nações inimigas provavelmente parariam de construir couraçados completamente, ou ao menos interromperiam novos projetos, talvez apenas finalizando os já iniciados. O cinturão de armadura de Montana, projetado para resistir ao canhão de 41 centímetros disparando projéteis super pesados em alcances normais de batalha, pode estar exagerando, considerando que estamos em 1942 e o fato de que os Yamatos montavam canhões de 46 centímetros ainda não era totalmente conhecido. Por outro lado, uma variedade ampla e preocupante de bombas semi-perfurantes e perfurantes de armadura de tamanho angustiantemente crescente estavam sendo vistas sendo implantadas no teatro europeu e também no Pacífico, com os japoneses adaptando projéteis de 16 polegadas em bombas perfurantes de armadura em Pearl Harbor. Foram sugeridas 2 opções, partindo da armadura de cinturão de 41 cm e aproximadamente 15,24 cm de convés de armadura principal no design original. A opção 1 era reduzir a armadura do cinturão para 12 polegadas e 1/10. Retornando à cinta encontrada na classe Iowa, o peso economizado foi usado para reforçar a armadura do convés. Os Montanas tinham um convés de bombas fino projetado para iniciar projéteis lançados por ar, que estava bem acima do convés de armadura principal. Incluindo as próprias placas de aço STS do convés, bem como as placas de armadura laminadas colocadas sobre elas, isso mais o convés de armadura principal representava cerca de 9,3 polegadas de metal para uma bomba antes que conseguisse chegar a algum lugar particularmente vital. Embora, graças às fraquezas da laminação, isso foi calculado para ser balisticamente equivalente a cerca de 7,3 polegadas, o que não era muito mais do que a laje de 6 polegadas que compunha a placa de armadura do convés principal. O quanto maior é a área de superfície da armadura do convés, em comparação com a área de superfície da cinta, pode ser visto ao reduzir a cinta em 4 polegadas, você só poderia comprar um aumento de aproximadamente 1 polegada na espessura física total do convés pelo mesmo peso e cerca de um aumento de 1 polegada na espessura equivalente balística, indo para 10,4 polegadas de aço real, que era equivalente a 8,3 polegadas de placa sólida, respectivamente,
A opção 2 era dividir a diferença entre o esquema de proteção de Iowa para a cinta e o esquema original de Montana e optar por uma cinta de 14 polegadas, com o aumento resultante na armadura do convés sendo balisticamente equivalente a cerca de 8 polegadas de metal em vez de 8,3 polegadas com a opção 1. Qualquer opção parece ter se concentrado principalmente em aumentar a espessura do convés de bombas, pois bombas mais pesadas precisariam que essa camada resistisse mais para iniciá-las em primeiro lugar. Mantendo o convés de bombas como estava contra uma bomba perfurante de armadura pesada, teria pouco efeito sobre a bomba, deixando o convés de armadura principal lidar com ela quase como se o convés de bombas não estivesse lá. No entanto, nada veio dessas ideias e alguns dos últimos trabalhos registrados, pelo menos que eu saiba até agora, estavam tentando melhorar o poder de fogo antiaéreo do navio. O casco do Montana foi alongado e ficou mais pesado, mas sem aumento significativo na maquinaria, o que teria reduzido sua velocidade máxima para cerca de 27 nós. A ideia parece ter sido tentar colocar todas as pesadas armas antiaéreas de dupla função em um único nível, mas ainda mantendo bons arcos de fogo, o que permitiria que o armamento de 40mm Bofors estivesse em um nível, um convés acima, onde os suportes superiores de 5 polegadas teriam sido no design original, melhorando os arcos de fogo dos Bofors de 40mm. Considerou-se 3 opções. A primeira era apenas alongar o navio e então considerar a mudança da bateria secundária para ter 8, 6 ou até mesmo nenhum suporte duplo de 54 polegadas, com as reduções sendo pagas com aumentos para os 40mm do navio e 20mm, considerando que em 1942, quando este trabalho começou, o 20mm ainda era uma arma antiaérea viável, diferente de 1945, quando os 40mm Bofors eram praticamente o mínimo para uma defesa antiaérea séria. A próxima opção removeu a torre de tiro Super AFT, reduzindo a bateria principal para 9 armas, o espaço resultante sendo usado para espalhar ainda mais as mesmas opções de bateria secundária como no primeiro caso, melhorando assim seus arcos de fogo. A última opção era de 9 armas, com parte do espaço interno do casco cedido para mais maquinário, graças ao alongamento do navio, visando recuperar parte da velocidade. Mas parece que isso foi até onde chegou com os Montanas, pois todo o trabalho neles parece ter parado com a decisão de julho de 1943 de cancelá-los. O outro, muito mais prolongado, fluxo de trabalho focou na classe Iowa, não nos 4 que realmente entrariam em serviço, mas nos incompletos Illinois e Kentucky, ou possivelmente até sucessores deles. Memorandos e notas de 1944 sugerem que pensamentos foram dados a um design aprimorado da classe Iowa, visando corrigir falhas encontradas na classe original que não puderam ser corrigidas com as revisões do Illinois e Kentucky. A velocidade dos navios e sua capacidade de acompanhar porta-aviões era vista como favorável, mas parece ter sido um trabalho especulativo, aguardando mais documentos que podem vir à luz. A próxima etapa veio pós-guerra e a maioria desses esforços se concentraria no Kentucky. A primeira onda de designs considerou substituir as torres de 16 polegadas por canhões de 8 polegadas com carregamento automático, como os encontrados nos cruzadores classe Des Moines. Para evitar repetição, vou-te encaminhar para um vídeo que fiz anteriormente sobre exatamente essas ideias. Há um link na descrição abaixo e, possivelmente, se eu lembrar de colocá-lo em algum lugar na tela também. Agora, além de simplesmente colocar um monte de canhões de 8 polegadas no lugar das armas de calibre 50 de 16 polegadas, havia também a ideia de um projétil Sabot de 4 polegadas com um foguete acoplado a ele, que poderia ser carregado como um tipo de projétil antiaéreo de ultra-longo alcance, com este projétil sendo equipado com um fusível de proximidade. Alguém também propôs a ideia de outro tipo de canhão principal.
Calibre um pouco incerto, mas a ideia era voltar um século para fazer a arma de fogo de alma lisa, que então dispararia a próxima evolução lógica do projétil sabote de foguete mencionado acima, um míssil guiado lançado por arma, possivelmente auxiliado para os céus por algum tipo de pequena carga, se eles conseguissem fazer o sistema de orientação do míssil sobreviver à aceleração repentina. Esses planos foram amplamente abandonados quase tão rápido quanto foram gerados, mal saindo do estágio de rascunho. O último suspiro do design de navios de guerra foi uma ideia de 1955 para um grupo de batalha de um único navio, em oposição a um plano duvidoso no final dos anos 50 para colocar quase a potência de um porta-aviões da classe Nimitz em um navio da classe North Carolina ou South Dakota para tentar atingir 31 nós. Isso consistia em substituir a torre de popa por um conjunto de lançadores para vários mísseis de cruzeiro com ponta nuclear Regulus II. 4 montagens de 5 polegadas seriam trocadas por mísseis Superfície Artillerie, ou Talos, e as instalações antiaéreas leves e médias seriam substituídas por 10 montagens automáticas duplas de 3 polegadas. E como estávamos nos anos 50 e tudo nuclear parecia estar na moda, os canhões de 16 polegadas poderiam disparar projéteis nucleares e os mísseis Talos também teriam ogivas nucleares opcionais. Mas acredite ou não, essa não era a opção mais nuclear. O último suspiro dessa linha de pensamento foi basicamente esvaziar o casco e então instalar um compartimento com 16 mísseis balísticos nucleares movidos a combustível líquido que seriam disparados um de cada vez por uma enorme torre e guindaste montados no meio do navio. As posições principais da torre à frente e atrás seriam substituídas por 4 lançadores duplos Talos, possivelmente com pontas nucleares, junto com uma dúzia de lançadores duplos Tata nas laterais. Presumivelmente, esses seriam convencionalmente pontiagudos, mas apenas porque grandes ogivas nucleares de explosão aérea não cabiam neles e ninguém havia feito a ligação lógica de colocar ogivas Davy Crockett neles e depois colar alguns pregos do lado de fora da monstruosidade resultante para alguns efeitos de estilhaços baseados em plasma. A outra opção, que acredite ou não era um pouco mais sensata, tinha apenas 2 lançadores duplos Talos, 4 lançadores duplos Terrier e 4 canhões automáticos antiaéreos de 3 polegadas para defesa, e isso tinha apenas uma dúzia de mísseis balísticos de alcance intermediário com pontas nucleares a bordo, mas desta vez estes estavam em 2 fileiras de 6 tubos do sistema de lançamento vertical que corriam de proa a popa no meio do navio, atrás da superestrutura. O aumento de espaço para a fazenda de mísseis reduziria a velocidade do navio para pouco mais de 27 nós, já que os espaços de maquinário à frente seriam eliminados para acomodar os mísseis balísticos. Uma versão reduzida da ideia do Regulus também foi proposta, assim como uma ideia atualizada de navio de mísseis, onde 8 mísseis polares com sistemas de combustível sólido um pouco mais confortáveis seriam colocados mais à popa do que as opções com combustível líquido, juntamente com Anti-Submarine Rocket TALOS e outros sistemas instalados em outros lugares. Porém, com o fim dessas ideias no final dos anos 50, a linha de desenvolvimento contínuo de couraçados dos Estados Unidos da América foi discretamente descontinuada e abandonada. Várias ideias retornariam na década de 70 para transformar o United States Ship New Jersey na maior plataforma Aegis do mundo, e mais tarde em um porta-aviões de batalha, por exemplo, mas isso está bem além do escopo do canal. Dito tudo isso, o escopo dos esforços britânicos agora parece relativamente moderado em comparação. Embora não faltasse insanidade em algumas de suas propostas, simplesmente não era tão instantaneamente ensolarado em uma lata. Durante a guerra, os britânicos continuaram atualizando o design da classe Leão com a esperança de um dia retomar a produção, no decorrer do qual tinha crescido de um projeto de 40 mil toneladas para cerca de 45 mil toneladas, e eles aplicaram algumas das lições desses redesenhos na construção intermitente do Vanguard. Mas em 1944, os planejadores começaram a olhar para o futuro. Os esquemas anteriores de proteção de convés resistiam a uma bomba de 1000 libras, suposição razoável quando os únicos bombardeiros de mergulho com esse peso eram os Dauntlesses da Marinha dos Estados Unidos da América.
Mas, com o avanço da guerra, os alemães amarravam cargas de bombas cada vez maiores aos Stukas, a ponto de removerem quantidades significativas de combustível e o artilheiro traseiro. Mais tarde, usando aeronaves mais avançadas, eles implantaram um número limitado de bombas perfurantes de blindagem assistidas por foguete de até 4.000 libras e o Fritz X, guiado por rádio de cerca de 3.000 libras. Isso exigiria substancialmente mais blindagem de convés. O convés principal foi projetado para ter no mínimo 7,5 polegadas de espessura para repelir uma bomba de 4.000 libras. Diferente dos planos dos Estados Unidos da América, que focavam principalmente em ameaças aéreas como bombas e torpedos tratados separadamente pelo sistema de defesa, os britânicos se preocupavam com uma arma que eles mesmos inventaram, acreditando que se eles pudessem criá-la, outros também poderiam. Durante a guerra, eles equiparam alguns dos distintos foguetes RP-3 com ogivas sólidas. Esses foram projetados para sobreviver à entrada na água, permitindo aos aviões equipados com foguetes atacar um submarino em profundidade rasa se um fosse pego mergulhando com snorkel. Os buracos causados pelos foguetes no casco não afundariam o submarino de imediato, mas o obrigariam a emergir ou correr o risco de afundar devido às inundações contínuas. Mas, em uso, eles notaram que tantos ou mais acertos foram marcados por foguetes que, na verdade, haviam caído um pouco curtos. Por várias razões complicadas relacionadas à hidrodinâmica e projéteis entrando na água em alta velocidade, em um ângulo a partir do ar, os foguetes que atingiam a água tendiam a se direcionar para cima até que estivessem viajando quase nivelados. Isso, é claro, significava que você poderia tentar atacar navios mais facilmente. Um acerto direto era um acerto direto, mas se você acionasse a salva de foguetes um pouco mais cedo, isso significaria que todos os foguetes curtos poderiam perfurar o alvo abaixo da linha d'água e, possivelmente, se for um alvo grande, até mesmo abaixo da armadura. No final da guerra, essa ideia foi desenvolvida para criar o foguete Uncle Tom, muito maior, que tinha cerca de 11 polegadas de diâmetro e estava carregado com uma ogiva explosiva bastante pesada atrás de uma ponta semi-perfurante de armadura. Era apenas um pouco menor que o American Tiny Team e foi projetado especificamente para explorar esse perfil de ataque subaquático. A ideia seria posteriormente desenvolvida no foguete Red Angel, ainda mais rápido, que tinha a mesma ideia de missão, apenas com alvos maiores em mente. Isso implicava que os projetistas da Marinha Real precisavam se preocupar com o uso de um projétil de foguete subaquático veloz, com uma ogiva de 100 libras contra eles. Além da defesa física contra foguetes, para lidar com os aviões que poderiam estar carregando os foguetes ou outro armamento, a bateria de duplo propósito pesado, no atual design do navio de guerra, foi trocada dos 5,25 polegadas para o novo suporte quadrado de 4,5 polegadas, como encontrado em coisas como o destruidor da classe Daring, que oferecia 3 vezes a taxa de fogo dos 5,25 polegadas se o sistema de carregamento automático funcionasse naquele dia, mas mesmo carregando manualmente, ainda teria um aumento de 50% na taxa de fogo. O menor tamanho do suporte permitia que uma dúzia deles fosse transportada em vez dos 8 gêmeos 5.25 encontrados no King George V e His Majesty's Ship 5 Vanguard, resultando em mais projéteis no ar. Os 20 mm Oerlikon seriam totalmente descartados em favor de montagens sextuplas de 40 mm Bofors, cada uma com seu próprio radar de alcance e links para o controle central de fogo. Enquanto a Marinha dos Estados Unidos da América enfrentava a largura das eclusas do Canal do Panamá como principal limitação para o tamanho dos navios, os britânicos tinham um problema mais fundamental. Havia um limite de tamanho imposto de 840 pés por cento e 18 pés. Isso era visto como o maior navio que poderia ser confortavelmente atendido nos estaleiros em todo o Império. Docas maiores existiam, afinal, Hood tinha 860 pés, mas não eram comuns. Para acomodar as novas opções de armamento, além das torres de canhão de 16 polegadas triplas, com carregamento automático parcial para reduzir o tempo de recarga para 20 segundos, precisaria de um navio de pouco mais de 50.000 toneladas de deslocamento padrão para alcançar 28 nós, quando totalmente carregado com um casco de 830 pés de comprimento.
Naturalmente, a resistência aumentaria conforme o tempo do navio no mar e a sujeira acumulada no casco. Para instalar mais potência para superar isso e aumentar a resistência para 6.000 milhas náuticas a 25 nós em águas tropicais enquanto o navio estava fortemente sujo e profundamente carregado, seria necessário quase mais 3.000 toneladas. Para aumentar essa pior distância de 6.000 milhas náuticas para ser realizada a 28 nós significava potência suficiente para dar uma velocidade máxima enquanto o navio estava recém-saído do cais para 31.5 nós, mas isso aumentava o deslocamento para 57.5 mil toneladas e precisaria de 235 mil cavalos-força de eixo equivalentes à usina de energia de um porta-aviões da classe Midway, mais a usina de energia inteira do His Majesty's Ship Dreadnought anexada a ele. Novamente olhando para essa pior condição, mas com a resistência de 6.000 milhas náuticas realizada a 30 nós, foi calculado que você precisaria de um navio de 62.700 toneladas de deslocamento padrão, pouco mais de 70.000 toneladas quando totalmente carregado, o que colocaria o navio a apenas um fio de distância do Yamato, com ambos os navios totalmente carregados. Mas, para atingir essa velocidade, que obviamente seria ainda mais rápida quando o navio estivesse limpo e recém-saído do cais, seria necessário um impressionante total de 320 mil cavalos-força de eixo. Ou o equivalente à potência do motor do então futuro porta-aviões nuclear Enterprise Carrier Vessel Nuclear 65, mais a planta de energia inteira de um encouraçado da classe Nelson acoplada na parte de trás. Como você iria transferir essa potência para 4 eixos de hélice era uma questão que ninguém realmente queria pensar. Era, claro, quase suficiente para fazer você desistir completamente da ideia de armadura, já que carregar 15 polegadas de armadura de cinturão e 6 polegadas de armadura de convés principal era carregar muito peso, e se você se livrasse desse peso, poderia chegar à velocidade necessária sem precisar de uma quantidade de energia tão insana, e então, só para fazer os designers chorarem mais um pouco, algum gênio absoluto olhou para a já supersônica bomba Talboy de 12.000 libras. A arma que, lembre-se, havia penetrado completamente tanto o Tirpitz quanto os abrigos de U-Boat e decidiu que isso claramente não era poderoso o suficiente. E o que você realmente precisava quando ia tentar entregar 2,5 toneladas de Torpex para alguém que você realmente não gostava em alta velocidade era, claro, anexar um motor de foguete na parte de trás para torná-lo ainda mais rápido e aumentar ainda mais sua penetração. Tentando obter pelo menos proteção contra a maioria das armas, senão os Talboys habilitados para hiperespaço, o diretor de construção naval voltou à prancheta e anunciou que era de fato possível ter um navio com armadura completa em torno dos depósitos de munição, se você retirasse algumas polegadas do cinturão e do convés sobre a maquinaria e também acomodaria todas as armas e sensores que você queria. Você também poderia adicionar um sistema de defesa contra torpedos que pudesse lidar com um torpedo carregando uma ogiva de 1.200 libras e uma antepara de 2,5 polegadas abaixo da linha d'água, impedindo a propulsão subaquática de foguetes. A velocidade de alcance de 6.000 milhas náuticas seria apenas de 20 nós, mas a velocidade máxima ainda seria boa, em torno de 30 nós em condição limpa. Para realizar isso, você precisava de um navio com mais de 1.000 pés de comprimento, 120 pés de largura e deslocamento de cerca de 70.000 toneladas em carga total. O fantasma do almirante Fisher provavelmente apontava freneticamente para o His Majesty's Ship Incomparable, gritando que já havia dito isso quase 3 décadas antes. Concluindo que talvez isso não fosse totalmente viável, eles tentaram reduzir o projeto, encurtando a cidadela o máximo possível, mas todos os projetos ainda ultrapassavam 274 metros. Foi apontado que, devido aos acertos de artilharia serem mais raros que os de bombas na Segunda Guerra Mundial e com novos radares permitindo engajamentos a longas distâncias, onde acertos no convés seriam mais prováveis, navios de guerra deveriam focar em uma proteção de cinturão mínima, apenas para detonar projéteis pesados, com um bom anteparo de estilhaços atrás para pegar os fragmentos. O cinturão ainda repeliria o fogo de artilharia de cruzadores e navios menores, mas o peso economizado poderia ser colocado no convés, que teria um pé de espessura. 12 polegadas de aço blindado no convés
Isso deve parar até mesmo um tal boy movido a foguete. Dado o quão rapidamente essa linha de investigação se esgotou, só podemos supor que o designer em questão foi rapidamente levado embora em uma camisa de força e internado. À medida que a Segunda Guerra Mundial começava a diminuir, outra missiva do Alto sugeriu que o design fosse alterado novamente para incorporar o novo sistema GAP, ou Projétil Antiaéreo Guiado, que hoje chamamos de míssil superficiar ou míssil superficiar. Foi sugerido que os 12 canhões gêmeos de 4,5 polegadas deveriam ser reduzidos a 8 montagens gêmeas. As 4 montagens deveriam então ser substituídas por 4 lançadores GAP, que, previa-se, deveriam ter aproximadamente o mesmo tamanho e peso. Dado que o programa GAP inevitavelmente evoluiria para o míssil Sea Slug, que eu poderia descrever caridosamente como meio pilar elétrico principal, montado em um gimbal, tentando lançar algo que se assemelhava a uma tentativa particularmente militante de um homem em um galpão em fazer um foguete lunar, e cujo lançador, raio de explosão e revista, ocupariam grande parte do volume total de popa de vários navios de escolta da Guerra Fria, a ideia de que você poderia substituir uma montagem gêmea de 4,5 polegadas um por um com aquela coisa era tão otimista quanto um homem que, ao ver a aproximação de um megalodon particularmente faminto, decidiu que a luta subaquática resolveria a situação a seu favor. Isso, e levando em conta que nesta fase dos procedimentos os exércitos aliados ainda não haviam expulsado a Wehrmacht para além do Reno, provocou o abandono total dessa linha de pensamento. No mês seguinte, reorganizaram-se as coisas, propondo reduzir a armadura do cinturão para 10 polegadas, manter a armadura do convés em 6 polegadas e o armamento, talvez reduzindo o sistema de defesa contra torpedos para resistir apenas a ogivas de 1000 libras. Em um tamanho de navio muito menor, este design de navio ainda era muito grande, mas descobriu-se que a remoção de uma das torres, levando em conta o ciclo de recarga esperado de 22 segundos, daria um disparo por minuto semelhante a 3 triplos em qualquer outro navio, se esse outro navio realmente estivesse indo para isso. A remoção de 4 dos suportes de 4 pontos e 12,7 cm reduziu o design para menos de 47.000 toneladas e 243 metros de comprimento. Agora, parecia que eles tinham um navio que realmente poderiam construir. No entanto, com essa conquista, os designers exploraram outras possibilidades menos convencionais, considerando uma concha mais longa e super pesada, semelhante ao modelo americano Mark VIII. Isso adicionaria 2.000 toneladas ao deslocamento para manter o mesmo número de conchas no magazine, pois seria necessário aumentar tudo lá embaixo. 4.000 toneladas seriam adicionadas ao projeto se uma arma de 50 calibres de 16 polegadas fosse usada em vez da arma de 45 calibres projetada. Por fim, decidiram ficar com a arma de 45 calibres, mas fariam uma concha de 16 polegadas um pouco mais pesada, mais longa que a original, mas não tanto quanto uma super pesada. Porém, ninguém comunicou isso à linha de comando, e quando o próximo requisito de navio de guerra foi emitido, o Estado-Maior ainda assumia que teria 3 torres triplas e 2 dúzias de armas de 4 pontos e 5 polegadas. Depois de informar os superiores sobre o status do que poderia e não poderia ser construído realisticamente, decidiu-se ver até onde você poderia ir, e um navio de 35.500 toneladas foi concebido que usava 2 torres principais triplas e 8 montagens duplas de 4 pontos e 5 polegadas, mas com sistemas de defesa de armadura e torpedo que eram mais semelhantes ao cruzeiro de batalha de renome. Com modificações para resistir a foguetes subaquáticos, a velocidade seria de cerca de 29 nós e teria que desviar de qualquer coisa mais pesada que uma concha de 18, mas também seria barato. Você poderia colocar 6 polegadas de armadura no convés se permitisse que o deslocamento padrão subisse para 36.800 toneladas, mas nenhuma das opções tinha um sistema significativo de defesa de torpedo. Revertendo, em vez disso, para uma compartimentação massiva, semelhante ao encouraçado Itália de 1870. Se você quisesse subir para 37.200 toneladas, poderia recuperar todas as 12 das armas duplas de 4,5 polegadas, contanto que colocasse as 2 torres principais triplas à frente, o que resultou em algo que parecia um Richelieu de preço reduzido, mas com tão pouca proteção que um único acerto de bomba poderia desativar toda a bateria principal. Os
projetos foram revisados e a diretoria incluiu novas ideias. Você poderia economizar 4.000 toneladas ao reduzir para armas de 15 polegadas. Você poderia combinar características desses projetos em um casco de 259 metros, dividir os canhões principais em 3 pares, em vez de 2 triplos aumentar a velocidade para 32 nós, e então as coisas ficaram ainda mais estranhas. Sugeriu-se eliminar a armadura sobre a maquinaria, pois os motores não são tão importantes. Também foi pedido que considerassem canhões de 14, 15 e 16 polegadas, não no mesmo navio, mas em layouts duplos, triplos ou quádruplos. E com tudo isso acontecendo, acho um tanto maravilhoso que o diretor de construção naval da época, Sir Charles Lillicrap, tenha chegado à idade de 79 anos, morrendo em 1966, ao invés de ser vencido por apoplexia ou combustão espontânea no local. O fim da guerra na Europa veio com uma combinação mutante de características sendo solicitadas. Optou-se por 2 torres triplas de 16 polegadas na frente, 12 montagens gêmeas de 4 polegadas e meia na popa, blindagem de 12 polegadas e meia nos paióis de munição, 1 polegada a menos na maquinaria, e blindagem de convés de 6 e 4 polegadas nessas áreas, com subdivisão e anteparas para resistir a tiros quase certeiros e foguetes subaquáticos, e velocidade máxima de 29 nós em um casco de 850 pés de comprimento na linha d'água. Estimava-se que este navio deslocava pouco mais de 45.000 toneladas. Com o deslocamento aumentando rapidamente ao tentar ir mais rápido, o almirantado sugeriu usar canhões quádruplos de 15 polegadas em vez de triplos de 16, o que poderia ter afetado a economia francesa. Um impulso e comprado Richelieu e Jambas, retirado as armas secundárias e chamado de um dia. Contudo, o diretor de construção naval informou que isso aumentaria o deslocamento em cerca de 2.000 toneladas, pois as torres maiores custariam 400 toneladas e a munição adicional, a barbete maior necessária, entre outros fatores, compensaria o restante. Isso é quase onde terminou. Houve outro breve acendimento para reverter a 3 torres triplas de 16 polegadas, mas em algum momento de 1945, provavelmente após a resolução da guerra com o Japão e o governo perceber o quão falido o Reino Unido estava, tudo parece ter desaparecido silenciosamente. Durante o restante dos anos 1940, pouco trabalho foi feito nos canhões de 41 centímetros e suas torres triplas, argumentando que, embora a maioria dos trabalhos sobre o design de navios de guerra tivesse parado, não havia palavra oficial de que novos navios não seriam necessários. Até que alguém emitiu um memorando em 1949 afirmando que não íamos mais construir navios de guerra e o diretor de construção naval poderia se ocupar com atividades menos estressantes, como socar tubarões, lutar com crocodilos e tirar férias na Austrália para cutucar o focinho de cada cobra que encontrasse. Falando de ambientes de trabalho de alta pressão, a União Soviética de Stalin. O Sovietsky Soyuz, ou Projeto 23, e suas subsequentes propostas de refinamentos e variantes são, felizmente, todos projetos pré-guerra e de início de guerra. Mas um encouraçado, ao contrário do programa de cruzadores de batalha, se enquadra no período abordado por este vídeo. Este é o Projeto 24. Isso começou no final de 1940, quando ficou claro que os problemas com os Svetsky Soyuzes levaram a páginas de tinta vermelha, e não de uma boa maneira, mesmo em um sistema comunista. Ainda assim, pensando otimisticamente que os Soyuzes seriam lançados em 1943, decidiu-se tentar recomeçar com um design limpo que, em teoria, estaria pronto para usar os estaleiros. Claro, em vez de tentar fazer um navio que realmente atendesse às especificações anteriores, as próprias especificações também foram aumentadas. Agora, o navio teria que se mover a 30 nós, carregar entre 24 e 32 armas antiaéreas de 4 polegadas, além de uma dúzia de armas de 6 polegadas em uma bateria secundária dividida. A armadura seria aprimorada, adotando um sistema de defesa em camadas contra torpedos, substituindo o italiano. O casco inferior teria proteção contra minas magnéticas e torpedos, e o complemento de hidroaviões seria reduzido para meio esquadrão. E o navio teria que navegar ainda mais carregando tudo isso. Dado que o Projeto 23 havia perdido metas muito mais modestas, é claro que não havia pressão alguma, certo?
Diversos planos surgiram no ambiente de guerra. Menor preocupação para este vídeo, mas eles analisaram layouts de 9 canhões ou 12 canhões com canhões de 16 ou 18 polegadas e deslocamentos variando de 75 mil toneladas a 130 mil toneladas. Quando chegamos ao final da guerra, no entanto, voltamos à zona de estudo para este vídeo, e nesta fase estava claro que os aliados ocidentais estavam trabalhando ou terminando navios que haviam começado mais cedo na guerra. Os soviéticos concluíram corretamente que o Vanguard e Jambar seriam concluídos, e menos precisamente, que o Kentucky também apareceria em algum momento. Também estava claro que ninguém tinha planos imediatos de tentar construir algo particularmente maior, e então deslocamentos de 6 dígitos foram abandonados e foi decidido que o projeto 24 se concentraria em um navio que poderia superar os Iowas, que, é claro, eram notoriamente um pouco mais de 45 mil toneladas de deslocamento padrão naquela época. Claramente, então, 10 couraçados de 75 mil toneladas era o que a União Soviética precisava. Apesar da Marinha Soviética não os querer de fato e procurar adiar suas datas de construção, Stalin ainda estava vagamente encantado com uma frota de superfície. Desenhar navios bonitos mantinha as pessoas fora do Gulag. Então, uma especificação foi elaborada para um navio de 75 mil toneladas com 9 canhões de 16 polegadas, 2 dúzias de canhões de duplo propósito de 5,1 polegadas, armas mais leves, blindado para resistir ao fogo de canhões de 16 polegadas em alcances razoáveis, protegido contra uma bomba de 2.200 libras, lançada de 10.000 pés, e um torpedo com ogiva de 2.000 libras, embora como acertar um navio dessa altitude nunca foi bem discutido. O navio em questão tinha que ser capaz de 30 nós. Então era hora de trocar de lugares. O escritório de design naval foi redirecionado para produzir navios menores em massa, enquanto o outro escritório, que antes supervisionava cruzadores e destroyers, passou a projetar navios de guerra, além de continuar os projetos de cruzadores em andamento. Em 1948, parte da equipe foi dividida para trabalhar no projeto 24 e no que se tornaria os cruzadores de batalha da classe Stalingrad. O trabalho no projeto 24 foi lento, pois Stalin estava fixado nos Stalingrads, e parte da razão para a enorme discrepância de tamanho em comparação com os Iowas parece ter sido algo que eu só posso imaginar sendo algum agente da CIA identificando um espião russo e então decidindo jogar um jogo de ver exatamente quanta bobagem eu posso alimentá-lo antes que ele perceba, sendo a resposta o máximo que você possivelmente pode. Seja qual for o processo exato, as notas soviéticas deste período indicam que eles acreditavam que a classe Iowa tinha uma armadura de cintura de 19 polegadas de espessura e era capaz de mais de 35 nós. Como resultado, o deslocamento e o calibre do canhão aumentaram até que Stalin ordenou que mantivessem os canhões de 16 polegadas. Posteriormente, em 1950, o ministro da Marinha também determinou um retorno a um deslocamento de apenas 75 mil toneladas. Isso foi ainda mais reduzido ao montar algumas das armas secundárias na linha central, eliminando seus pares opostos nas asas, mas o Ministério da Construção Naval interveio. Sempre houve várias autoridades competindo no design de navios soviéticos. Eles propuseram uma ideia totalmente nova. Um navio muito menor, 2 ou 3 dos quais poderiam, em teoria, ser construídos pelo custo de um único navio monstruoso. Esses pequenos navios também cobririam potencialmente os requisitos do Projeto 82, os Stalingrados, e assim permitiriam que eles produzissem uma única série de um tipo de navio de capital. Para enfrentar os supostos monstros de Iowa, propuseram reviver uma tática usada pela Marinha Imperial Russa na Primeira Guerra Mundial, no Mar Negro, mas com equipamentos de rádio e radar mais avançados. Isso consistia em ter diversos navios menores navegando juntos, com seus sistemas de controle de fogo conectados para que todos disparassem de forma sincronizada no mesmo alvo. Isso funcionou até certo ponto, permitindo que os pré-dreadnoughts russos enfrentassem o superior cruzador de batalha Yavuz Sultan Selim, o ex-Goban, durante a Primeira Guerra Mundial. Então, certamente a tecnologia moderna tornaria a tarefa ainda mais fácil. E se você enfrentasse esse monstro Iowa e ele explodisse um dos navios na água, você ainda teria outros 2 para continuar atirando.
O bom camarada então apareceu e surgiram recomendações para que cada navio tivesse um pequeno número de canhões de 18 polegadas com uma extensa bateria secundária de armas de grau de cruzador pesado para disparar explosivos de alto poder em ângulos altos, o objetivo ostensivamente sendo destruir o controle de fogo inimigo e o radar em uma chuva de projéteis, depois de ter explicado a eles que você não estava realmente tentando recriar pré-dreadnoughts, e em qualquer caso, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas não tinha realmente nenhum canhão de 18 polegadas, 3 designs foram então elaborados. Todos eles tinham 10 polegadas de armadura sobre os depósitos de munição, 7 polegadas em outros lugares, decks de aproximadamente 5 polegadas de espessura e velocidades de pouco mais de 30 nós, exceto o design maior, que deveria fazer quase 33 nós. O motivo para as 10 polegadas de armadura era que se supunha que os navios lutariam quase de proa para frente. As baterias antiaéreas também eram idênticas, 12 canhões gêmeos de 57 mm e 12 canhões quádruplos de 25 Military. Porém, as baterias principais eram bem distintas. O navio menor tinha 29.700 toneladas de deslocamento padrão, com uma torre tripla de 41 centímetros à frente e uma torre quádrupla de 7,2,5 centímetros atrás. A superestrutura em todos os 3 designs era bastante baixa e os navios foram projetados, como dito, para lutar de proa para frente. Então, supõe-se que essa combinação de fatores com a superestrutura era para permitir que a torre de popa disparasse sobre a superestrutura desde que estivesse em uma elevação alta. Estava posicionado para trás o suficiente para fazer isso. O próximo design, apesar das instruções, tinha uma torre de 18 polegadas dupla à frente e uma torre de 8 pontos e 7 polegadas quádrupla à popa. Presumivelmente, o designer ainda não havia recebido aquele memorando de 18 polegadas. E o design final, que era o mais rápido, era de 39.250 toneladas, que dificilmente era pequeno. E tinha uma torre de 16 polegadas dupla à frente, com uma torre de 16 polegadas tripla, super disparando sobre isso para um total de 5 armas principais, e uma torre de 7 pontos e uma polegada quádrupla montada realmente muito atrás. Tendo decidido que gostava da ideia de pelo menos um desses navios bastante estranhos, o Ministério da Marinha ordenou que mais estudos detalhados fossem feitos, mas então Stalin morreu e, com um suspiro coletivo de alívio, a ideia inteira foi rapidamente abandonada e esquecida. E é por isso, senhoras e senhores, que ninguém construiu novos encouraçados após o fim do mundo. É isso para este vídeo. Obrigado por assistir. Se você tem um comentário ou sugestão para um